Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Renan Marcel e hoje eu vim aqui para falar sobre função exponencial a partir de um problema que você vai ter alguns itens aí em que eu acabo definindo alguns parâmetros da função que ainda não são conhecidos. Eu falo também sobre equação exponencial, tem uma transformação também, pensando em unidade de medida. Então fica comigo até o final que esse vídeo está bem completinho para que você não tenha mais tanta dificuldade em situações e problemas. Então bora ser feliz que nessa vida não dá tempo de ser triste? Seguinte, eu já sei que é uma função exponencial porque eu tenho aqui, eu já vou dar um destaque para a minha função. Então, geralmente, quando eu vou resolver um exercício, eu bato o olho e algumas coisas acabam me chamando a atenção. E eu vejo aqui que n de t, então perceba que o t ele está dentro dos parênteses, então isso quer dizer que a minha variável é o que está dentro dos parênteses, é o t. E o t ele está no expoente. Então o fato do meu t estar no expoente quer dizer que, da minha variável estar no expoente, quer dizer que é uma função exponencial. Beleza? Bom, e o que é o tal do n de t? É o número de infectados. Então, vamos anotar essas informações que elas provavelmente nos serão muito valiosas. Então, N de T é o número de infectados T dias após a divulgação dessa previsão. Tá? Então, só para a gente entender que eu já parti ali do meio do exercício. Ó. A lei que representa uma estimativa de número de pessoas que serão infectadas por uma virose. Então, em uma grande região de São Paulo, no período de 8 dias. Beleza, então é isso. Está falando que vai ter uma virose e T dias após a divulgação da previsão. Após a divulgação dessa previsão. Ok? Ou seja, a gente vai precisar entender algumas coisas aí ao longo do caminho. Ele diz que A e B são constantes reais e positivas. Ok, então é importante a gente ter essas informações também. Deixa eu colocar aqui de cinzinha, só para a gente sinalizar. Então tá aqui, ó. A e B são constantes, reais e positivas. Legal, guarda essas informações. Aí diz assim, ó. No dia em que foi anunciada tal previsão, então, ó, no dia em que foi anunciada, o dia, a gente viu que o T eu coloquei, é o dia, que é o tempo, né? Eu coloquei isso aqui de cinza. Então, ó, no dia em que foi anunciada tal previsão, 3.000 pessoas tinham sido diagnosticadas. Então, o que é esse no dia? É no instante inicial. Então, assim, ó, pum, começou, anunciou, já tinha algumas pessoas anunciadas, já tinha algumas pessoas com a virose. Então, deixa eu anotar essa informação, ó. No dia 0, tinha algumas pessoas já infectadas. Então, quantas pessoas estavam infectadas? 3.000. De onde eu tirei isso daqui? Daqui, ó. 3.000 pessoas já tinham sido diagnosticadas com a tal virose, ok? E que 2 dias depois, ou seja, 2 dias depois, então tem aqui uma outra informação. 2 dias depois, o número tinha aumentado para 24.000 pessoas. Então, conectando essas duas informações aqui, se eu pegar e conectar essas duas informações, eu acabo tendo que o N de 2 dias depois, o que é? É o N de 2, porque o T é o tempo em dias. São 24.000 pessoas. Olha só quanta coisa do meu enunciado eu acabei retirando. Beleza. Então aqui eu tenho que o t é igual a 2, ali eu tenho que o t é igual a 0, né? Então só para a gente ter essas informações, t é igual a 0 aqui, e aqui eu tenho que o meu t é igual a 2. Ok. No item A, ele pede para a gente determinar os valores de A e B. Primeira coisa que você vai fazer sempre, copia a tal da lei da função para você começar a mexer com ela. Eu já tinha copiado aqui para ficar mais organizado isso daqui. Legal. E agora eu vou começar a tentar substituir as coisas que a gente tem. Então, eu vou começar
para a minha informação de t igual a zero. E vamos ver o que acontece. Ó. Utilizando a informação do t igual a zero. O que eu sei? Que tudo que for t, eu vou substituir por zero. E todo o restante permanece igual. Ok? Então é isso que eu estou fazendo. Ó. Todo o restante permanece igual. Eu não tenho mais nada. Isso daqui deveria estar mais para cima, né? Deixa eu jogar aqui mais para cima, gente. Beleza. E sempre que você for substituir, entre parênteses, tá bom, gente? Para não dar problema. Legal, fiz isso daqui. O que eu sei sobre o n de zero? Eu sei que o n de zero é 3.000. Então, eu vou substituir esse valor de n de zero por 3.000, que é aquele 3.000 roxinho ali. E, gente, vocês vão perceber que é um tal de substituir as coisas. Substituir por 3.000. Aqui eu tenho que é o meu A. Aqui eu tenho que B vezes zero, isso aqui dá zero, né? Então eu já sei que 2 elevado a zero, isso aqui vai acabar sendo 1, porque quando você tem um expoente zero, sempre vai ter como resultado de potência 1 se a base não for zero, tá bom? Então aqui eu acabo tirando que isso daqui dá 1, ou seja, eu chego que o resultado do meu A é 3.000 e guarda esse resultado. Vamos colocar uma corzinha nova aqui para guardar esse valor? Vamos. Eu quero colocar isso daqui de verdinho. Legal? Guardo o meu A verdinho, 3.000. Legal, então olha só, já consegui descobrir o valor do A só utilizando a informação que o T era igual a zero. Beleza, maravilha. Agora a gente vai fazer algo parecido, só que agora não mais para as informações do t igual a zero. Então, para não confundir essas coisas, deixa eu separar isso daqui para a gente organizar um pouco. Agora eu não vou usar mais o t igual a zero, agora eu vou usar o t igual a 2. E eu tenho algumas informações para o meu t igual a 2. Vamos ver o que vai acontecer? Gente, de maneira muito parecida, vocês vão começar a substituir essas informações. Então, ó, tudo que for t, você vai substituir por 2. Então aqui, já vou colocar um pouquinho mais para cima. Legal. Por enquanto tá 1000 maravilhas, ok? E eu acabei de descobrir, lembra que eu acabei de mostrar para vocês que o meu A verdinho, ele tinha dado 3.000? Então, eu já descobri isso daqui, não custa nada eu substituir o meu A por 3.000. Substitui também isso daqui. Ok, só que pelo enunciado, olha só. Agora, vou colocar de roxinho, da outra vez eu coloquei de azul. Eu sei que o N de 2 vai dar 24.000. Por quê? Porque isso aí estava no enunciado, gente. E uma coisa que você não pode fazer de maneira nenhuma. Ó, entenda que isso daqui que eu estou colocando dentro de um parênteses vermelho é a sua potência. E o 3.000 ele não faz parte da potência, ele é um coeficiente. Então você não pode de maneira nenhuma multiplicar esse 3.000 com aquele 2. Então deixa separadinho. Aqui você já coloca que é 2b, porque eu já acabei multiplicando o b com 2. E o que eu vou fazer? Esse 3.000 aqui, eu vou trabalhar com a operação inversa, ou seja, ele vai dividir o 24.000. Bom, para tornar isso aqui mais rápido, eu já anulo esses zeros e 24 dividido por 3, porque vai ser uma operação inversa, né? Então, vou passar dividindo, e isso daqui eu vou chegar em 8.
8 é igual a 2 elevado a 2b. Ou seja, a gente chegou aqui numa equação exponencial. E se você não lembra como faz a equação exponencial, eu vou deixar aqui e um card também no final do vídeo para você relembrar como é que faz essa equação exponencial, tá bom? De todo jeito, para você que não lembra como faz isso, a ideia é que você precisa transformar para uma mesma base. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao expoente 3. Do outro lado, eu mantenho isso daqui e a ideia é que, se eu tenho a mesma base, para essa igualdade ser verdadeira, eu preciso que os meus expoentes também sejam iguais. Isso é uma equação exponencial, ou seja, eu vou acabar partindo disso daqui, que 2b é igual a 3 somente se o seu b for 3 sobre 2. E vamos colocar aqui mais uma corzinha para isso? Bom, que cor que eu vou colocar dessa vez? Eu quero colocar um amarelinho. Faz tempo que eu não uso amarelinho, então... Certo, eu coloquei aqui que o meu b é 3 sobre 2 e no enunciado ele tinha pedido para a gente determinar o valor do a e do b. Determinei o a e o b, maravilha. E aí, bora para o próximo item, que esse daqui acho que foi o mais longo, os outros vocês vão perceber que são mais simplesinhos, tá bom? Então, ó, até agora a gente precisou de sistema, porque estava escondido aí, mas na verdade, isso que eu acabei de fazer, gente, foi um sistema, tá bom? Método da substituição. A gente precisou de equação exponencial e precisou de muita interpretação e organização. É o que eu falo para vocês. Meu superpoder é a organização. Vamos lá. Número de infectados pela virose 16 horas após a previsão. Ok, cuidado! Cuidado com o seguinte, gente. Por quê? 16 horas. Legal. O meu T, ele tava... Olha só aqui, moleque. T dias. Isso quer dizer que se você não ler o enunciado e você trabalhar com... Deixa eu voltar, né? Porque aqui deveria ser azulzinho. 16 horas. Se você trabalhar esse 16 horas como sendo t igual a 16, você vai errar. Por quê? Olha só o que vai acontecer. Aqui, gente, eu tenho que t é 16 horas. Mas o exercício não estava em horas, o exercício estava em dias. Então eu preciso dar um jeito de transformar essas 16 horas em dias. Então o que você pode entender? Que um dia ele tem 24 horas. Legal, então isso daqui você já sabe. E 24 horas nada mais é do que 8 horas mais 8 horas mais 8 horas. Se eu somar 8 horas com 8 horas, o que você vai acabar tendo? Um total de 16 horas. E 16 horas, então, é o quê? É 2 partes das 3 que eu separei no meu dia. Então, eu posso dizer que 16 horas é 2 partes. De quantas? De 3 partes. Ok, legal. Então, isso daqui eu já sei que é 2/3 de dias. Só que vamos supor que você não consegue pensar desse jeito. Então não se preocupa não, porque eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês o link direto para você cair num vídeo sobre regra de 3 simples. Então vamos supor que você não sabe como fazer isso daqui. Então deixa eu montar rapidinho. Tá? Então conversão de unidade de medidas, você tem duas coisas. Você tem horas e você tem também dias. Você sabe que um dia tem 24 horas, assim como, sei lá, 16 horas tem X dias. Se você resolver essa regra de 3, você acaba chegando nos mesmos 2/3 que eu já mostrei para vocês. Ok, eu não quero mais nada disso, eu quero ir direto para o nosso exercício. Tudo isso daqui que eu fiz foi somente para a gente perceber que
eu tinha que trabalhar com a mesma unidade de medida que estava no enunciado, que é dias. Tá, então, primeiro erro. As pessoas não igualam as unidades de medida e acabam errando, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a minha funçãozinha maravilhosa e no lugar do meu t, o que eu vou substituir? Eu vou substituir o meu t por 2/3. E que mais que eu posso fazer? Eu já sei, né? O que eu já sei? Eu já sei que o meu A, ele é 3.000. Vocês se lembram disso? Do item A que a gente já resolveu. E a gente vai colocar que o B era 3/2, que é aquele amarelinho, tá? Então, ó, aqui eu tenho que o meu B vai ficar aqui, que vai ser 3/2, substituído. O meu N de... Acabei de ver que o meu T é 2/3. Então, estou colocando aqui, substituindo aqui, né? E ele vai precisar vir aqui também. 2/3. Substituir tudo que eu tinha que substituir. Aqui eu tenho a minha base para eu não misturar essas coisas. Minha base é 2. Legal. Feito. E agora? O que vai acontecer? Agora eu vou resolver. Olha só. Eu consigo simplificar essas coisas. Ou seja, tudo isso daqui vai virar 1. Ou seja, N de 2/3. Lembrando que esses 2/3 equivale a 16 horas. Vai ser dado por 3.000. 2 elevado a 1, né, considerando que aquele 1 é um expoente, vezes 2. Ou seja, aqui que ele perguntou, o número de infectados vai acabar duplicando. Então, é isso, né? O mais importante é isso daqui, ó. Ele duplica, tá? Então, depois de 16 horas, você vai ter um total de 6.000 infectados. Legal, esse foi um pouquinho mais rápido, né? E aí a gente já está quase chegando no final. Gente, para ganhar um pouquinho de tempo... não, vamos lá, vai. Número de infectados 4 dias após a virose. Só que aqui, ó, eu já vou substituir, eu já deveria ter substituído, né, gente? Aqui eu já sei que é 3/2. Aqui no A eu já sei que é 3.000. Eu já sei que essas coisas elas não se misturam, né? E eu tenho a minha nova função. E dessa vez eu vou sim substituir o T por 4 dias. Agora está certo, vejam que a unidade de medida está certa. Quer dizer que todo lugar que for 4, que for T, eu vou substituir por 4. Então, ó, aqui vai virar 4. Aqui vai virar 4. E eu vou terminar essa conta. Três sobre 2. Vamos supor que você não sabe fazer essa conta. Não tem problema que eu mostro ela aqui para vocês. Ok? Então, fazendo essa continha aqui no cantinho, 3/2 vezes 4, coloco 1 no denominador, você pode fazer 12/2, que dá 6. E aí, 2 elevado a 6. Quanto que é 2 elevado a 6? Se você ainda não decorou, precisa decorar. Então, ó, primeiro, eu já sei que esse expoente inteiro, ele vai virar 6. E aí, eu já sei que 2 elevado a 6, você precisa ter em mente, é 64, tá bom? Então, N de 4 vai ser 3.000 vezes... E aí, tudo aquilo, né? Tudo isso daqui, ó. Toda essa potência vai virar 64. E aí, resolvendo essa continha, se você fizer direitinho,
3 vezes 60, 180. 3 vezes 4, 12. Então vai dar 192 e você mantém esses zeros. Então quantos zeros você tinha? Você tinha 3 zeros, então 1, 2, 3. Então esse daqui vai ser o número de infectados. E finalmente, o último item. Tem uma aproximação aqui, maneirinha, para você usar. Então vamos lá, ó. Qual que é o menor? Gente, deveria ser o menor aqui, ó. Então tem um errinho aqui, ó, de digitação, tá bom? Deveria ser o menor. Menor. Número inteiro de dias transcorridos, até que a quantidade de infectados pela virose atinja 3 milhões. Então lembra que os infectados eu estava colocando de roxinho, né? Então, 3 milhões, gente, eu não sei se vocês se lembram, mas a palavra milhão são 6 zeros. Se são 6 zeros, você pode pensar que 3 milhões é a mesma coisa que 3 seguido de 6 zeros. Então, vamos lá, vai, gente. Vamos acelerar aqui. Então, tudo isso daqui, ele fala assim, ó, número de infectados, ó, quantidade de infectados. Quantidade de infectados, se você não se lembra, era o N de T. Eu me lembro porque eu prestei atenção no enunciado. Você também deveria fazer o mesmo. Então, tudo isso daqui vai virar o quê? 3 seguido de quantos zeros? 6, porque é milhão. 2, 3, 2, 3. Não sei por que tem esse daqui. Tá bom? Então, foi substituído. Legal. E todo o restante, gente, permanece igual. Eu quero descobrir o T, ok? É isso que ele pergunta. Ó. Qual é o menor número de dias? Então, dias. O menor número de dias. Então, no final, eu vou chegar em T igual a alguma coisa. Então, é isso, né? Ele quer T igual a quanto para isso daí acontecer. Gente, lembre-se do seguinte. Esse 3.000, operação inversa nele vai dividir, mas eu vou acelerar os cálculos, né? Então, ó, 3 zeros, 3 zeros. Além disso, eu posso também mandar embora esse 3 com esse 3. Ficaria aqui 1.000. Só que 1.000 eu já vou colocar como sendo 10 a terceira. Então, isso daqui, essa conta vai virar 10 a terceira, que eu já estou pulando uma etapa aqui, só para ganharmos velocidade. E isso daqui, ó, permanece igual. Nossa, aí você olha para isso aqui e fala, nossa, ainda não aprendi a fazer isso aqui, vou ter que usar logaritmo? Não, você precisa ler. Ler que 10 a terceira, ele diz que é aproximadamente 2 elevado a 10. Então, pelo enunciado, você vai substituir isso aqui, veio do enunciado, hein, gente? Pelo enunciado, você vai substituir que isso aqui é 2 elevado a 10, ou seja, você acabou de chegar mais uma vez numa equação exponencial, e a gente já viu que numa equação exponencial, o que você precisa fazer? Simplesmente operar com os expoentes. Então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu tenho que 3 meios de t é igual a 10. Terminando essa conta, então, ó, o 2 multiplica como operação inversa, esse 3 ele divide, então você acaba tendo que 2 vezes 10 é 20 dividido por 3, então eu tenho isso daqui, dias. Só que ele quer pelo enunciado de novo. Olha só o que ele quer. Ele quer que seja um número inteiro. O menor número inteiro. Fazendo essa conta, você tem que é aproximadamente... É algum número maior do que 6. Tá? É número maior do que 6. E só para deixar bonitinho, vamos lá. Ah, eu acertaria. É 6,6 aproximadamente
6,67 dias. Só que ele quer o menor número inteiro, então vamos entender. Quem são os números inteiros que estão entre? Aqui, gente, eu tenho que existe os 6,67 dias, e antes dos 6,67 dias, você tem 6 dias, e maior, você tem 7 dias. Só aqui que eu sei que nesse dia aconteceu o quê? Nesse dia do 6,67 dias ou do 20 sobre 3 dias, 20 terços de dias, eu tinha um total de, deixa eu colocar nas corzinhas, né? Eu tinha um total de 3 milhões de infectados. Foi quando chegou esse dia, na linha do tempo. Se você pegasse uma linha do tempo, foi nesse dia que aconteceu. Antes você tinha menos do que 3 milhões. Então, se você olhasse para cá, esse número aqui, ó, considerando 6 dias, é inferior. Então, o número de infectados é inferior. É uma quantidade menor de infectados. Essa quantidade é inferior. Então, pensando no número de infectados, essa quantidade é inferior. Ou seja, qual que é o menor número inteiro para acontecer 3 milhões de infectados? Então, agora, finalmente, eu chego que a minha resposta é 7 dias, porque esse número aqui vai ser superior. Então, já tem os 3 milhões que o exercício estava querendo que a gente determinasse. Então, se eu precisasse selecionar uma resposta, o menor número inteiro para ter 3 milhões é 7 dias, porque em 6 dias ainda não tem 3 milhões. Vai acontecer um pouquinho depois da metade do 6º dia, tá bom? Gente, foi bom, não foi? E se você acha que foi, não curte só aqui não. Curte aí no botãozinho. Lembra que eu vou deixar para vocês um vídeo de equação exponencial, um vídeo de regra de 3. E eu espero que você assista, porque eu pulei algumas passagens aqui. Mas eu espero vê-los no próximo vídeo. A gente vai ficando por aqui. Arrasamos, fala sério. Até mais, um grande abraço e fui!